Boa noite a todos, mais uma vez. Que Jesus possa estar sempre junto da gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de estudos através da tecnologia. Tem que agradecer a Jesus, aos bons amigos, por permitirem a gente ter essa tecnologia, porque sem ela a gente estaria bem mais limitado, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma tecnologia que nos permite nos encontrarmos e a gente poder continuar compartilhando. Eu vou fazer uma prece para a gente poder iniciar os trabalhos, então que a gente possa sentir a presença de Jesus ao nosso lado, possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre, aos bons amigos, por tudo que temos em nossas vidas. Até pelas dificuldades pelas quais passamos, nós agradecemos porque elas nos enchem de aprendizado. Pedimos a Ti, Mestre, que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, nesses momentos difíceis que estamos passando, possamos contar contigo, Mestre Divino. Esteja conosco, hoje e sempre, é o que te pedimos. Assim seja. Muito bem. O assunto de hoje que nós vamos tratar é uma parábola de Jesus, a parábola do rico e de Lázaro. É uma das parábolas que Jesus contou para nós, uma das parábolas que Jesus nos trouxe durante a sua passagem aqui na Terra. E é importante a gente ter em mente, entender o que é uma parábola antes da gente falar sobre ela diretamente. A gente acha muitas vezes que foi Jesus que criou a parábola, e na verdade não foi Jesus que criou parábolas, né? Ele contou parábolas, mas a parábola é uma técnica, é uma ferramenta de linguagem que era muito utilizada pelos profetas na época de Jesus. Então a gente vai ver outros profetas usando de parábolas para poder explicar para as pessoas aquilo que elas não tinham a capacidade de conhecer através do seu próprio grau de instrução, do seu grau de informação que tivesse. Então, por exemplo, eu sou completamente leigo em um assunto. Uma pessoa que tem muita experiência nesse assunto vai me falar a respeito dele. Então, ela usa dessa ferramenta, ela usa de parábolas para que a pessoa possa ter um acesso ao entendimento melhor, possa ter um acesso ao que eu estou querendo dizer, com o conteúdo que ela tem dentro de si. Então, basicamente, o que a parábola faz? Ela pega um conhecimento diferente, superior que seja, e permite que a gente tenha esse conhecimento para a gente através de comparações. Então, a gente vai perceber que em várias parábolas, Jesus usa de comparações, em todas praticamente elas. Ele fala, o reino dos céus é semelhante a... Então, a gente tem de evolução moral, intelectual. Então, ele vem contar para a gente sobre esse assunto sem a gente ter muito conhecimento sobre ele. Então, a parábola, ela permite que a gente, através de comparação, consiga compreender o que o interlocutor está querendo dizer para a gente. Então, nas parábolas que Jesus contou, o que ele queria? Ele quis trazer para a gente como funciona o mecanismo divino, né? Como funciona o mecanismo da espiritualidade, o mecanismo de Deus para a nossa vida. Então, a gente não tem muita ideia ainda, no nosso atual estágio de evolução, sobre Deus, né? A gente tem a resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e Kardec foi extremamente feliz em perguntar o que, e não perguntar quem. Kardec já tinha em sua mente que Jesus não era um ser humano, não era uma pessoa, era algo a mais. Ele pergunta o que é Deus. E quando os espíritos falam para a gente que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, a gente entende que ele não é, dentro do conhecimento humano que a gente tem. Né? Então ele não é, por exemplo, humano, ele não é como a gente, ele não tem os nossos sentimentos, ele é algo muito superior, é uma inteligência suprema. E ele é a causa primária, ou seja, não existe nada antes dele nem depois. Ele é eterno,
né? Então, ele criou tudo isso que a gente conhece, ele criou todo o universo e tudo mais que a gente possa ter, para que a gente possa estar aqui hoje nesse processo de desenvolvimento. Então, para a gente entender Deus é um pouco difícil. Então, quando Jesus vem trazer para a gente o que Deus espera da gente através das parábolas, ele está querendo que a gente entenda a visão divina dentro da nossa capacidade de conhecimento. Então, quando ele traz a parábola, que na época de Jesus chamava-se machala, né, e traduzido para o grego foi traduzido como parabole, e aí veio para a gente como parábola, é uma ferramenta de linguagem para que a gente possa compreender assuntos que estão fora do nosso, da nossa capacidade de compreensão. Então, quando Jesus conta para a gente a parábola do rico e de Lázaro, ele quer trazer para a gente uma informação a respeito do reino de Deus. E aí eu retorno à primeira bem-aventurança. Quando Jesus subiu ao monte, a gente vai ver que ele começa com a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus fala pobre de espírito, ele não está querendo dizer no sentido que nós conhecemos de pobre de espírito. Porque para a gente, pobre de espírito é aquela pessoa que não tem muito conhecimento, que não tem muita informação, uma pessoa ignorante de vários assuntos, mas não é esse o sentido do pobre de espírito que Jesus está dizendo. Na época de Jesus, eles falavam a língua aramaica, né? E a língua aramaica, na verdade não era uma língua, era um dialeto, ela não tinha certas palavras para você definir as coisas. Então, por exemplo, não tinha a palavra divino. Então, eles usavam a palavra filho, a palavra Deus, filho Deus, para definir divino. Não tinha a palavra iluminado. Então, ele falava filho, luz, para definir iluminado. E ele não tinha a palavra humilde. Então, ele tinha a palavra pobre, espírito. Então, quando Jesus fala pobres de espírito, ele está falando a respeito dos humildes. Então, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. E a gente imagina, o que é esse reino dos céus? É um lugar que eu vou depois que eu desencarnar? Né? É o céu? É o inferno? O que é esse reino? Logicamente que a gente sabe que céu e inferno não existem. Né? São lugares geográficos criados pela Igreja Católica Romana, para que as pessoas tivessem medo e pudessem se manter dentro da linha da Igreja. Então, na crença da Igreja que não há reencarnação, você tem uma vida só, de 70, 80, 90, 100 anos, que seja, e essa vida você tem que trabalhar para que você vá ou para o céu ou para o inferno. Né? Aí criaram um purgatório no meio do caminho, que é um tipo de repescagem, eu costumo brincar, né? Que você pode ir para o purgatório, depois você volta para o céu ou vai para o inferno. Então o purgatório foi criado por quê? As pessoas que cometiam enganos na igreja, cometiam um engano só, por exemplo, já estava fadada a ir para o inferno. Então a pessoa falava assim, bom, já que eu cometi um erro mesmo, eu vou aproveitar e vou cometer todos os erros, porque se eu já estou no inferno mesmo, então eu vou fazer tudo. Então eles criaram um intermédio, né? Eles criaram um purgatório para dizer, não, se você cometeu um engano, você vai para o purgatório. Aí você expurga esse erro do purgatório e volta para o céu. Então são mecanismos que a igreja criou para que ela pudesse controlar as pessoas. Ah, mas a igreja isso fez de propósito. Não, a igreja fez o que era necessário naquela época. Né? Então, na época que a igreja se juntou ao cristianismo, que o Império Romano se juntou ao cristianismo e criaram a Igreja Católica, eles faziam desta forma para controlar o povo. Era 2000 anos atrás, era um povo diferente nessa questão, então por isso que eles fizeram. Só que assim, existem até hoje os dogmas, eles não mudaram. Mas enfim, é uma forma de conhecimento. A doutrina espírita vem para a gente para falar que existe a reencarnação, que não é uma vida só que a gente vai ter várias e sucessivas vidas, e que não existe céu e que não existe inferno. Existe o quê? O plano espiritual. É para onde eu vou depois que eu desencarnar.
E aí tem uma coisa interessante, porque a gente fala assim, nossa, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral. Né? Será que eu vou para o umbral quando eu desencarnar? E a gente precisa tomar cuidado, porque tem muito espírita tratando o umbral como se fosse um inferno. Eu vou para o umbral, como se o umbral fosse um lugar geográfico, e não é. O umbral não é um lugar geográfico. Então, mas como assim? Umbral significa limiar, entre meio. Então, por exemplo, entre o quarto e a sala tem uma porta. A porta é o umbral, é o entremeio. É o meio que eu faço para chegar do outro lado. Então, se eu estou na vida física e eu vou mudar para a vida espiritual, eu vou passar pelo umbral, pelo entremeio. O tempo que eu fico nesse entremeio é definido pelas minhas ações enquanto eu estou encarnado. Então, se eu sou uma pessoa que busca fazer o bem, que busca se transformar, que busca seguir o evangelho, que busca fazer de uma forma a transformação moral, eu vou ficar menos tempo nesse entremeio. Se eu sou uma pessoa que busco a maldade, busco cometer o crime, busco cometer o mal, não quero me transformar, quero continuar com vícios e tudo mais, o tempo que eu vou ficar nesse umbral, nesse entremeio, é maior. A gente fala assim, mas João, lá no livro do André Luiz, do Nosso Lar, ele cita que ele via um lugar, ele cita que ele sentia o chão, ele ouvia as palavras dos outros espíritos gritando que ele era suicida. Como não existe um lugar geográfico, então? Porque aquilo que ele estava passando estava na mente dele. Então, ele estava no entremeio. Então, por exemplo, ele poderia estar num lugar, um sol bonito, um campo de flores, mas na mente dele, ele estava completamente perdido. Né? Então, ele estava no umbral. E a gente sabe que a mente constrói, né? A mente plasma. Então, o que acontece? A mente enfermiça, quando se junta com outras mentes enfermiças, eles geram ambientes, eles geram situações, eles geram lugares. Então, a pessoa, quando ela acha que ela está passando por um lugar geográfico, ela não está, ela está na mente dela. Tanto que existem pessoas que, mesmo encarnadas, já estão no umbral. Pessoas que se entregam à maledicência, pessoas que se entregam ao desânimo, aos mau hábitos, elas acabam entrando num processo de sintonia, né, com a espiritualidade de uma forma negativa e acaba se entregando a esses lugares muito antes de desencarnar. Então é importante a gente entender que essa passagem, esse desdobramento que nós vamos seguir quando nós desencarnarmos, é simplesmente a passagem da gente deixar o corpo físico e continuar a vida espiritual. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando de um lugar geográfico, ele não está falando do nosso lar, ele não está falando das paragens mais superiores. Reino de Deus, que Jesus está dizendo, e que vai diretamente com o que os judeus falavam do reino de Deus, é algo edificado dentro de si próprio. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo para a gente que a humildade, ela é fator decisivo para a gente estar bem tranquilamente com a nossa consciência ou não. Então, tudo começa na humildade. Você não consegue ter fé se você não for humilde. Você não consegue fazer a caridade se você não for humilde. Ah, mas eu fui lá e entreguei uma cesta básica. Tá, mas de que jeito que você entregou essa cesta básica? Né? Você olhou para aquelas pessoas com um ar de superioridade, se sentiu superior a elas e foi lá e entregou simplesmente para se desfazer? Ou você, mais do que entregar a cesta básica, você entregou seu coração, entregou seu sorriso, entregou seu amor? Então, é interessante esse ponto, porque quando a gente consegue ser humilde, a gente consegue fazer muito mais por nós mesmos. Então, por isso que Jesus diz que o reino dos céus, ou seja, edificar a tranquilidade, a paz de espírito dentro da gente, tem que ser humilde. Agora, quando a gente fala da humildade, a gente fica na dúvida: o que é uma pessoa humilde? É aquela pessoa que se veste de uma forma simples, que fala de uma forma simples? Não. Se a gente for pegar o conceito da humildade que os espíritos nos trazem, no livro dos espíritos, a gente vai entender que o humilde é aquela pessoa que reconhece as suas forças e também reconhece as suas fraquezas.
Então, ou seja, ela sabe exatamente o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ela se reconhece, se entende. Ela sabe que ela pode precisar da ajuda de alguém e ela sabe que ela pode doar para alguém. Então, é a pessoa que tem o conhecimento sobre si própria. É a pessoa que sabe que ela precisa aprender, mas que ela também pode ajudar. Ela sabe que ela precisa de ajuda, mas que ela também pode estender a mão para quem estiver precisando. Então, o humilde, ele se reconhece, é a pessoa que se reconhece, sabe que não vai fazer a maldade para o próximo, sabe que ela tem que agir de uma forma caridosa com o próximo, porque ela mesma pode precisar daquele próximo. A gente ouve muito, em algumas situações, a pessoa dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu posso viver muito bem sozinho. E aí ninguém é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha. A gente não pode viver sozinho, a gente tem que construir pontes e não muros, né? Então, a humildade nos ajuda a construir essas pontes. A humildade nos ajuda a trabalharmos o nosso interior para a gente conseguir transformar essa nossa capacidade interior em coisas positivas. Por exemplo, vamos supor que você está numa situação do dia a dia. Você é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, por exemplo, de usar qualquer faculdade. Né? Vamos supor, uma pessoa que ela consegue se comunicar muito bem. Ela se comunica muito bem. Então, essa pessoa ela vai usar a facilidade que ela tem de comunicação para ajudar as pessoas. Ah, ela pode ganhar dinheiro com isso? Pode. Ela pode ter um trabalho profissional que seja relacionado à comunicação e pode ganhar dinheiro com isso. Agora, se ela tem essa capacidade, essa facilidade, ela pode doar um pouco do que ela tem para outras pessoas. Né? Então, ela vai fazer isso através de um projeto social, através de um trabalho que ela faça com alguma ONG, com algum centro espírita, alguma igreja católica, evangélica, que for. Desculpem. Mas ela vai usar o que ela tem de bom para poder auxiliar o próximo. Agora, imagina se você tem essa faculdade e você usa ela para o lado ruim, para o lado negativo. Você usa essa faculdade sua para fazer o mal, para destratar as pessoas, para diminuir as pessoas, para fazer o mal para as pessoas. Então, assim, você está usando uma capacidade que te foi dada para fazer algo que não é necessário que você faça. Por exemplo, como a gente vai ver na parábola do rico e de Lázaro, você recebe a riqueza e você não faz bom uso dela. O que você está fazendo disso? Né? O que você está trabalhando dentro de você através dessa faculdade que você recebeu? Então, para a gente poder falar dessa parábola, eu vou ler ela para vocês e a gente vai entender como que isso tudo que eu tenho falado até agora tem a ver com a parábola e a relação dela. E a ideia é que a gente estude essa parábola para que a gente entenda, extraia dela o significado que Jesus quis trazer para a gente, pensando com a cabeça de um judeu da primeira metade do século I, não com a cabeça de um brasileiro de 2020, mas com um povo diferente, com uma cultura diferente, pensar como eles pensavam para entender o que Jesus quis dizer do reino de Deus através dessa parábola. Então a parábola está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e conta o seguinte: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele. E desejava-se Lázaro alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi para o Hades. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em terríveis tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta dos dedos na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os seus bens em vida, e Lázaro recebeu somente males.
Agora Lázaro é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Disse: rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunhos, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe então Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico diz: não, Abraão, meu pai. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem nem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Olha que interessante a situação que Jesus coloca. É importante dizer que essa é a única parábola do Evangelho que Jesus dá um nome para um personagem. Ele nomeia Lázaro. A palavra Lázaro, do aramaico, tem um significado especial. Por isso que Jesus usou esse nome. Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Então, na verdade, a parábola é do homem rico e aquele que Deus ajuda. Mas aí cria um monte de coisa na nossa cabeça, porque a gente pensa assim, bom, para eu poder chegar no reino de Deus, então eu tenho que ser pobre? Quer dizer que o homem rico foi direto para o Hades? É importante dizer o que é o Hades, né? Como Lucas é grego, ele usa a palavra Hades. Hades é inferno, né? O homem rico foi para o inferno. Mas está falando, mas João, você está dizendo que não existe céu e inferno, que a doutrina espírita nos conta isso, e Jesus usa céu e inferno? É importante dizer que Jesus usa termos e conhecimentos que o pessoal tinha na época. E que ele embrulha o conhecimento na parábola e vem trazer para a gente esse conhecimento para a gente desembrulhar ele agora. Então é como se ele pegasse um conhecimento necessário para o pessoal naquela época, mas colocasse um quebra-cabeça no meio, porque ele sabia que séculos mais tarde a gente ia tentar desmembrar esse quebra-cabeça. Então ele está dizendo o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que vivia regalada e esplendidamente, ou seja, comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, vivia do bom e do melhor. Na porta desse homem havia o Lázaro, aquele que Deus ajuda. E ele queria comer as migalhas da mesa do homem rico. E nem isso sobrava para ele. E como ele tinha várias chagas no seu corpo, os cães lambiam essas chagas, querendo ajudá-lo para que ele se curasse. Então nós vemos extremos. Nós vemos a riqueza, onde o homem muito rico tem de tudo de uma forma desmedida para ele, e a gente vê a pobreza. Lázaro numa pobreza extrema, onde ele não tinha recursos para se alimentar, para se vestir, para nada. Quando os dois morrem, o homem rico vai para o inferno, vai para o Hades. E o Lázaro vai para o seio de Abraão. Então vamos entender, Abraão é o grande patriarca dos hebreus. Então tudo começa em Abraão. Abraão, ele é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó, e Jacó dá origem às tribos, né? Então a gente vai ter as 12 tribos que foram criadas para criar Israel. Então hoje Israel foi criada por essas 12 tribos da época antecedente a Jesus, né? Antes de Moisés, inclusive. Então essa é a história. Então Abraão, ele é o pai da história dos hebreus. Ele é o pai Abraão. Então estar no seio de Abraão é um grande privilégio. É você estar num lugar extremamente elevado. Então vamos entender esse quebra-cabeça. Lázaro, que era o homem pobre, que vivia na pobreza e que não recebia nem as migalhas do homem rico, desencarna e vai para um lugar elevado espiritualmente. O homem rico, que não dava nem as migalhas para o homem pobre, que se aproveitava de tudo, ele foi para o inferno, onde ele estava sofrendo. Colocando o conhecimento espírita que nós temos, o que nós podemos dizer? O homem rico, ele fez mau uso da sua faculdade. Porque o que acontece? A pessoa que recebe a faculdade da riqueza,
ela tem um objetivo nesse planeta de provas e expiações. Ela obrigatoriamente deve desenvolver o planeta, desenvolver a sociedade, o núcleo, a cidade, o estado, o país, até o mundo em que ela vive, dependendo do tamanho da sua riqueza. Então, essa riqueza desse homem rico é, nesse caso, a riqueza material, mas pode ser, por exemplo, a riqueza intelectual, pode ser a riqueza de sentimentos, pode ser a riqueza de qualquer coisa que nós tenhamos, facilidades que nós tenhamos que existem em nossas vidas. Então, o que aconteceu? A riqueza, ela condicionou o homem rico em uma vida fútil. Ela colocou o homem rico em uma vida fútil, onde ele entrou em ócio. Ou seja, ao invés dele fazer o bem, desenvolver a sociedade através da sua riqueza, ele pegou a riqueza só para ele. E aí a gente vai ver dois sentimentos nesse homem rico que são extremamente complicados: o orgulho e o egoísmo. A gente vai ver no Livro dos Espíritos que Kardec faz uma pergunta para os espíritos, a questão 785 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o maior obstáculo para o progresso? Então, Kardec pergunta qual o maior obstáculo para o progresso. Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E eles falam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ou seja, o progresso intelectual ele vai acontecer. A gente está passando por um momento de uma pandemia de um vírus. Estão trabalhando para encontrar a cura desse vírus. Daqui a algum tempo, esse vírus vai estar numa cepa de uma vacina que vai ser entregue a todos nós e nós não vamos ter mais problema com ele. Mas ainda nesse momento nós temos problema porque nós não nos desenvolvemos. Então existe a necessidade do desenvolvimento intelectual para achar a cura desse vírus, para a gente voltar a ter conforto na nossa vida. Então o progresso intelectual ele acontece sempre. O progresso moral ele depende do orgulho e do egoísmo que temos dentro de nós. Aí a gente vai fazer uma ligação lá com a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque os humildes, eles conseguem trabalhar, controlar dentro de si o orgulho e o egoísmo. Então, o homem rico, ele tinha esse problema. O homem rico, ele tinha criado em volta de si uma atmosfera de ócio, de utilização da riqueza apenas para si próprio, e ele não era capaz de doar nem as migalhas da sua mesa para o homem pobre que estava na porta dele, precisando, passando fome. Então, quando ele desencarna, e Jesus fala que ele foi para o Hades, segundo a tradução de Lucas, ele está dizendo o seguinte, que ele passou para o plano espiritual, encontrou uma situação espiritual não muito boa. O orgulho e o egoísmo evitaram que ele se desenvolvesse a ponto de encontrar um plano espiritual superior, melhor. Então imagina o seguinte, vamos imaginar que nessa encarnação a gente recebeu a dádiva, né? A gente recebeu a faculdade da riqueza, riqueza física, riqueza material. Então a gente veio com milhões e milhões de reais na nossa conta. Aí a gente pensa assim, bom, eu tenho milhões e milhões de reais na minha conta, eu quero saber só de aumentar esse dinheiro e não me importa em cima de quem eu vou ter que passar. Egoísmo e orgulho. Agora, o real objetivo seria pensar assim, bom, eu tenho milhões e milhões de reais na minha conta. O que eu vou fazer para ajudar as pessoas a se desenvolverem? Eu não estou falando que eu vou pegar minha riqueza e dividir em partes iguais para todo mundo. Não. Até porque no nosso atual estágio de evolução, isso não funciona. Se dividisse a riqueza em partes iguais para todos os habitantes do planeta que fosse, daqui 10 anos teríamos de novo os ricos e pobres. Porque cada um lida com a riqueza material de uma forma. Exatamente por isso.
E agora, estão me ouvindo melhor? Voltaram a me ouvir? Alô, teste 1, 2, 3, estão me ouvindo? Agora tá ok? Beleza, legal. Legal, gente. Obrigado pelo feedback. Então, a riqueza chegar até essas pessoas de uma forma com que elas possam se desenvolver, de uma forma que elas possam se trabalhar. Então, o que acontece? O meu objetivo, como sendo uma pessoa rica materialmente, é desenvolver a sociedade. Aí, eu não desenvolvo a sociedade. Eu massacro os outros com o meu dinheiro, com a minha riqueza, penso somente em mim, sou como o homem da parábola, que vivia só de luxo e não se preocupava com nada. Quando eu chegar no plano espiritual, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter aquela reunião com os espíritos superiores para falar, olha, deu certo isso na última encarnação, não deu certo isso, fazer um bem bolado, né? E aí, muito provavelmente, eu vou ter uma nova encarnação de expiação. E qual vai ser a expiação que provavelmente vai ser colocada para mim? A situação contrária, a pobreza. Pode ser a pobreza extrema, quanto pode ser aquela dificuldade diária que a gente tem, por exemplo, para se manter. Para quê? Para que eu consiga aprender a real importância da riqueza em si. Então, o que acontece? Quando a gente tem situação, né, nesse conhecimento espiritual que nós temos da doutrina espírita, no conhecimento da reencarnação, a gente entende que os nossos atos eles vão atingir nossas vidas futuras. Então eu vou receber, no caso de ser uma pessoa rica e ter errado com o dinheiro, ter errado com a riqueza, eu vou receber oportunidades para passar pela situação contrária, para que eu possa dar valor e aprender. E isso eu vou passar por quantas encarnações forem necessárias. Quando eu dei valor para a humildade, quando eu aprendi a domar o orgulho e o egoísmo, eu vou receber uma nova encarnação de prova, onde eu vou passar de novo pela riqueza, para que eu possa mostrar para mim mesmo que eu consigo passar por ela sem me perder. No caso do homem rico, ele se perdeu com a riqueza. No caso do homem rico, ele se perdeu com a situação que ele vivia. Então ele viveu no orgulho e no egoísmo. Já Lázaro, não. Lázaro, ele foi direto para o plano espiritual superior. Mas por quê? Só porque ele era pobre? Não. Porque na parábola a gente não vê Jesus dizendo que Lázaro se revoltava com a situação dele. A gente não vê Jesus dizendo que Lázaro maldizia a situação dele, que Lázaro não queria passar por aquilo. Ele passava pela situação que ele estava passando, mas ele conseguia ter um controle interno dos seus sentimentos de modo a usar aquela situação difícil para se elevar. Então a gente sabe que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Naquele momento, aquele espírito daquele exemplo de Jesus, Lázaro, ele estava passando por uma situação de expiação ou de prova e ele conseguiu se sair bem. Então ele conseguiu passar por uma situação de sofrimento, de dor, e ele conseguiu elevar os seus sentimentos. Então, por isso que ele foi levado para o plano espiritual superior. Não porque ele mereceu alguma coisa do gênero, não, porque ele construiu dentro de si essa capacidade, essa consciência elevada, e é a nossa consciência que define o que nós somos no plano espiritual. Então, Lázaro se viu numa situação boa e o homem rico se viu numa situação difícil. Né? Os papéis se inverteram. Quem era rico passou por sofrimento, mas não porque era rico, porque não soube usar a riqueza, e quem era pobre chegou a se elevar, não porque era pobre, mas porque usou bem da situação difícil que ele estava para se elevar. Né? Então a gente vê algumas situações, por exemplo, a gente vê pessoas que passam por situações dificílimas, situações de dor, situações de sofrimento, situações de até sem dinheiro, sem comida, e a gente vê a pessoa ficando bem. A gente vê a pessoa crescendo com isso, a gente vê a pessoa se transformando com isso. Quantos exemplos nós temos perto de nós do próprio Chico Xavier, da própria irmã Dulce, enfim, a gente vê diversos exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos terríveis e que se elevaram graças a isso.
A gente vê o exemplo do próprio Cristo, né? Onde ele passa por situação de dor, onde ele passa por situação de sofrimento, e ele se eleva sobre tudo isso, né? Com um espírito que já é elevado. Então, essa é a situação que nós temos. E aí, quando a gente vê essa situação de Lázaro numa situação superior e do homem rico numa situação inferior, a gente vê um diálogo, né? O homem rico vê Lázaro no seio de Abraão e ele fala: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e venha refrescar a minha língua porque eu estou sofrendo. Vocês perceberam que mesmo o homem rico, estando numa situação de sofrimento, estando no Hades, né, numa situação de dor, ele não perde o orgulho. Mande que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua. Como se Lázaro fosse um serviçal, como se Lázaro fosse um escravo, como se Lázaro fosse obrigado a servi-lo, porque ele era rico. Então, mesmo passando por sofrimento, o homem rico não se desprendeu daquela dor. Ele não entendeu ainda, né? Então ele fala: mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e venha refrescar minha língua. E aí Abraão responde para o homem rico: não, você já teve tudo o que você precisava em vida. Ou seja, você fez mau uso da faculdade que lhe foi dada. Você fez mau uso da oportunidade que lhe foi dada. Né? E Lázaro só teve sofrimentos. E Lázaro passou por esses sofrimentos de uma maneira a se tranquilizar, a se aceitar, a se transformar. Né? A gente sabe que quanto que o sofrimento transforma a gente, quanto que a dor transforma a gente. E a gente está vendo nesse momento de isolamento social que a gente está passando, e a gente procura, às vezes, olhar só o copo meio vazio, não meio cheio, né? Então, imagina se nós estivéssemos passando por esse isolamento há 100 anos atrás, sem a capacidade de usarmos a tecnologia, sem televisão, sem filmes, né? Ou então pensando naquelas pessoas que estão numa situação financeira pior que a gente e que não trabalha durante o dia por causa desse isolamento e não tem o que levar para casa para comer no fim do dia. Então, o que nós estamos fazendo por essas pessoas que estão próximas a nós, que estão até em conhecimento que a gente tem no nosso convívio? O quanto que a gente está sendo rico nesse momento? Dói pensar isso. A gente se sente incomodado de olhar para esse lado, mas é a realidade. Será que nós estamos sendo o homem rico? Né? Será que eu tenho capacidades? Será que eu tenho coisas que eu posso fazer pelo outro e que eu não estou fazendo porque eu não estou enxergando, porque eu não estou querendo olhar, porque o meu egoísmo não está permitindo que eu olhe? Então, todas essas perguntas, e assim, não é porque o João está perguntando que o João faz, não, o João está numa situação pior ainda. Né? A gente está numa situação, todos nós estamos nesse desenvolvimento. Então, eu tento olhar o que eu posso fazer e tento trazer para as pessoas também essa visão, esse olhar, que é o olhar do Cristo, né? O que o Cristo pediu para a gente. Então, o que o Abraão fala para o homem rico é isso: não, você já teve o que você queria, né? E aí, continuando o diálogo, o homem rico mantém-se no egoísmo, mantém-se no orgulho. Por quê? Ele fala o seguinte: então peça para que vá à casa de meu pai, e eu tenho 5 irmãos, e avise para eles mudarem de comportamento, para que não venham sofrer como eu. Ou seja, o homem rico está pensando somente na família dele. Ele está olhando somente para a família dele. Peça que vá até a minha família e avise para eles. Ele não fala assim: não, então leve essa mensagem para toda a humanidade, leve essa mensagem para todos, para outras pessoas, para sofrer. Não. Ele pensou exata e extremamente nele. Então ele continuava com o egoísmo, ele continuava com o orgulho, ele continuava com a situação de dificuldade, mesmo estando passando por sofrimento. O pessoal está dizendo que está sem som. Estão me ouvindo? Como que está? Se alguém tiver com problema de som, só dá um toque. Aqui está normal, tá liberado o meu microfone. Então a gente vai ver uma situação como essa. Aí que acontece? Quando o homem rico fala
que somente para a família dele, ele está demonstrando o quanto ele é ainda orgulhoso, o quanto ele é egoísta, o quanto ele não se livrou das dificuldades. E aí, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Peçam para que ouçam. Por que Abraão fala que eles têm Moisés e os profetas? Porque Moisés trouxe toda uma legislação para as pessoas daquela época terem uma convivência. Então Moisés trouxe 2 tipos de leis. Ele trouxe as leis morais, que são os 10 mandamentos, e ele trouxe as leis civis, que são as leis que mantiveram as pessoas unidas durante a travessia do deserto. Então, o que Abraão está falando? As leis necessárias, eles já têm. Ouçam Moisés, ouçam os profetas. E ele diz, existe um abismo muito grande entre nós e você. Então, não é possível que a gente se encontre. Que abismo é esse que Abraão está dizendo? É o abismo que existe entre os sentimentos. Né? Então, por exemplo, ele estava dizendo para o homem rico, olha, você ainda está orgulhoso, você ainda está egoísta, não tem como você chegar até nós, não tem como você alcançar até nós, porque você ainda está mantendo os sentimentos inferiores. Então, a gente vê que mesmo numa situação de dor e de sofrimento, muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro de si. Olha que interessante, a gente está nessa reclusão social. Quantos de nós estamos olhando para dentro de nós? Quantos de nós estamos vendo os sentimentos que estão dentro de nós? Quantos de nós estamos analisando o que estamos sentindo? Estamos nos entregando ao desespero? Estamos nos entregando ao medo excessivo? Ou não, nós somos confiantes? Nós sabemos que a Terra não é um barco desgovernado, que Jesus está no comando, que Ele sabe do que está fazendo e que a necessidade que estamos passando é a necessidade do nosso planeta. Lógico, nós temos que nos precaver, tomar o cuidado, nós temos que usar o álcool gel, nós temos que lavar as mãos, nós temos que usar máscara, nós temos que ter os cuidados necessários, cuidados com os nossos idosos, mas nós sabemos que tudo está acontecendo de acordo com o que tem que acontecer. E que a nossa transformação moral vai acelerar, né, essa melhora. Então, quando a gente se mantém em prece, se mantém elevado, não se entrega, né, aos noticiários que tentam trazer tanta coisa para nossa cabeça, a gente consegue se equilibrar, a gente está fazendo esse trabalho dentro de nós mesmos. Então o homem rico fala, não, pai Abraão, eles não vão ouvir, mande que alguém vá lá, né, que algum morto vá lá e diga para eles. Ou seja, peça para que algum amigo espiritual vá lá dizer para eles. E aí o Abraão fala, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, quem dirá que eles vão ouvir algum morto que ressuscitar? Ou seja, às vezes a gente quer receber uma mensagem, a gente quer receber uma psicografia, uma mensagem elevada, para poder conter o nosso medo. A gente quer a prova que a espiritualidade está olhando pela gente. Quantas e quantas vezes a gente quer a prova? A gente quer que o nosso amigo espiritual se materialize na nossa frente para falar, olha, faça isso. E a gente não pensa, né? Será que se o amigo espiritual se materializar, eu vou conseguir ficar perto dele ou vou ficar com medo? Imagina que eu vou ver um espírito materializado, como vai ser? Então, assim, a gente ainda precisa de provas. E eu me recordo de uma passagem muito interessante que vai contar pra gente algo que aconteceu no domingo de Páscoa, no período da tarde, quando Maria de Magdala e algumas outras mulheres vão até o túmulo de Jesus, porque ele disse que retornaria ao terceiro dia, elas estavam contando com aquilo. E até porque a gente fala, mas João, retornar ao terceiro dia não seria na segunda-feira? Porque ele morreu na sexta, aí teria sábado, domingo, segundo ou terceiro dia. Não, os judeus contavam o dia do acontecido como dia. Então, Jesus foi crucificado na sexta um dia, sábado 2, domingo 3. Então, domingo era o terceiro dia que ele iria ressuscitar, ele ia voltar. E o que Maria de Magdala encontra junto das outras mulheres? A pedra tirada do túmulo e o corpo de Jesus tinha sumido, não estava mais lá. A gente não vai entrar aqui na questão de por que o corpo de Jesus não estava lá, o que aconteceu ou não. A gente sabe que Jesus encarnou
como todos nós encarnamos. O corpo material que Jesus usou é o mesmo que nós usamos. A diferença é o espírito que habitou aquele corpo. Então, tem algumas teorias que dizem, por exemplo, que Jesus era gênero, ou seja, ele não estava num corpo físico como o nosso. E eu refuto completamente essa ideia, porque sendo Jesus o governador do planeta, sendo o espírito de maior elevação que nós temos conhecimento, ele não iria burlar as regras do próprio Deus, né? Ele não iria burlar, eu quero um corpo especial para mim porque eu sou o Cristo. Não. Como líder que ele é, como governador do planeta que ele aceitou um corpo igual ao nosso. Então, o que aconteceu com o corpo dele, não sabemos. Podem ter retirado, pode ter se desfeito, pode ter acontecido N coisas, mas o fato é que não estava lá o corpo. E ela começa a se desesperar, começa a chorar, as outras mulheres vão correndo para a cidade para dizer que o corpo tinha sumido, e aí então ela ouve uma voz dizendo, não chores, por que está chorando? Ela fala, o meu mestre sumiu. Então, quando ela olha para quem estava falando com ela, ela vê o Cristo. Ela vê Jesus. Jesus fala para que ele não fosse tocado, porque ele não havia se juntado ao Pai ainda. Muito provavelmente que ele não havia completado o processo de materialização. E ela diz, vai e fale aos outros. Aí Maria de Magdala vai correndo, chega na casa de Pedro, abre a porta e diz para todos, eu vi Jesus. E aí, os seguidores, né, os discípulos de Jesus, os apóstolos, falaram, peraí, a gente que era apóstolo dele, ele não apareceu para a gente, vai aparecer para você, que é uma mulher, uma sociedade pautada no masculino, né? Então, vai aparecer para você que é mulher? Ela falou, não, eu vi Jesus, ele falou comigo. E aí nós vamos ver Tomé, sempre Tomé, como eu me vejo em Tomé muitas vezes, como nós nos vemos em Tomé muitas vezes. Tomé fala, você tocou nas feridas de Jesus? Você viu as feridas dele? Ela falou, não, eu não vi, eu não toquei. Então, se você não tocou, como é que você tem certeza que era ele? Tomé precisava ver para crer. Nesse momento, Jesus se faz visível dentro da casa. No Evangelho não fala que ele passou pela porta, pela janela, não, ele apareceu dentro da casa. E ele então estende a mão com as chagas, com a marca da crucificação e diz para Tomé, veja Tomé, toque. Tomé se ajoelha, toca as chagas de Jesus e começa a chorar compulsivamente. Pede perdão para Jesus. E aí Jesus diz, Tomé agora acredita porque ele viu e tocou, mas bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver. Então, como está a nossa fé? Né? Como nós estamos nos colocando diante das situações de dificuldade? Nós estamos nos entregando a situações como o homem rico, porque a riqueza pode ser qualquer coisa que nós tenhamos de bom sobrando, de muito na gente, ou nós estamos passando por dores como Lázaro. Lázaro está sendo um exemplo para a gente de como passar por dor. O que eu vou encontrar? O que a minha consciência está trabalhando, está criando para o meu plano espiritual, para a minha vida futura? Como eu estou agindo diante dos outros, diante das dificuldades, das dores? E aí a gente entra com a fé, porque a fé não é acreditar, fé não é crença. Fé é quando você sabe que a outra parte, ela está lá na hora que você precisar. Então, qual é a outra parte que nós estamos falando? De Deus, de Jesus. Então, se nós temos a certeza que Deus, que Jesus, está lá quando a gente precisar, a pergunta é, nós estamos aqui quando Deus e Jesus precisam da gente? Ou nós estamos sendo como um homem rico? O que nós estamos construindo para nós? Então, de uma forma maravilhosa, essa parábola vem trazer para a gente uma reflexão para que a gente possa olhar para dentro de nós, para que a gente possa olhar para os nossos sentimentos, para que a gente possa olhar para o nosso próximo, que está tão próximo da gente às vezes, e a gente não vê. Às vezes eu posso fazer um bem tremendo para as pessoas que são fora do meu convívio familiar, fora da minha família. Mas e para minha família? Eu estou fazendo bem? Ou eu não estou compreendendo a minha família? Eu estou buscando sempre tratá-los de uma maneira diferente, grosseira? Como que eu estou agindo com os mais próximos? Então, lembrando que nada é por acaso,
que nós temos que ter fé em Deus, que nós temos que ter fé na espiritualidade, saber que esse momento é um momento de dor, de reflexão que nós todos estamos passando. Mas o que nós podemos fazer? Né? O que nós podemos fazer por nós, pelo próximo, e o que nós podemos extrair desse ensinamento de Jesus para que a nossa vida possa se transformar cada vez mais. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente consiga olhar para essa parábola de uma maneira carinhosa, como para todas as outras, e que a gente possa construir esse reino dos céus, essa tranquilidade, essa paz dentro de nós, pouco a pouco, dia a dia. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente tem alguns minutos. Se alguém quiser fazer algum comentário pelo chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum posicionamento, alguma coisa, a gente tem alguns minutinhos que dá para a gente fazer ainda. Então, se alguém quiser, fica à disposição aqui. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço meus amigos que estão aí, a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também que vocês me deram de poder estar aqui falando, de testar essa tecnologia. E é muito bom saber que o nosso desenvolvimento intelectual permite para a gente certas comodidades. Eu que agradeço vocês, gente. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Que a gente possa continuar firme. A gente vai encerrar a transmissão então. Lembrando que esse vídeo fica disponível no YouTube. Se vocês quiserem depois compartilhar, assistir de novo, eu vou assistir de novo com certeza para ver se tem algo a acrescentar, algo a melhorar. Então que a gente possa estar sempre junto, que Jesus esteja sempre no nosso coração. Muito obrigado a todos, um grande beijo no coração de vocês. Até mais. Sim, as parábolas são de extrema importância para o nosso entendimento. Muito obrigado. Beijão a todos, gente. Até mais. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.